Comecei a gravar. Expandir a tela. Quando você quiser, Ana. Boa tarde. Daremos início, então, ao trabalho inteiro. Nosso tema é o impacto da organização, desastre, estudo de caso da bacia cercadinha. Os componentes do grupo sou eu, Ana Luísa, Gabriele Barbosa, Thales Henrique, Thiago Martins. O nosso sumário foi dividido da seguinte maneira. Teremos, então, uma introdução, logo em seguida o referencial teórico, a caracterização da área de o estudo de caso, as considerações finais e, por fim, as referências bibliográficas. O presente trabalho tem como abordagem principal os impactos que esse processo de urbanização proporcionou na ocorrência de desastres ambientais. Como hipótese discutida, verificamos que o rápido adensamento urbano populacional, ele então é resultado desse processo de urbanização intensa e junto com a geomorfologia da região, os climáticos da bacia, intensificaram o risco de ambientais. O objetivo geral desse trabalho é analisar o risco de inundações na bacia hidrográfica. É necessário, então, descrever a morfologia, investigar as variáveis do microclima em relação ao desses desastres e, por fim, compararmos este referente últimos 3 anos. Realizamos mapas de uso e ocupação, análise, realizamos também gráficos, realizamos fotografia e imagens satélites. Como referencial, temos o conceito de urbanização de Cardoso 2001, Ferreira 2000 e Santos 2000. Já para o conceito de risco, tivemos Marandó 2004, 2001, desastre, nós o conceito de Kobayama 2013, Dominar K, inundações, enchimento, utilizando o conceito de 2000, Souza 2012 e Oliveira. Já para Florenzano 2008, Guerra 1904 e, por fim, Clima Urbano, Labac 2009 e Monteiro 2003. E agora, então, daremos início ao estudo de características com a apresentação de Yuri. Boa tarde a todos. Eu vou falar, como disse a nossa querida colega Ana, vou falar sobre a caracterização da área de estudo, começando sobre a geomorfologia e geologia de Belo Horizonte. A cidade de Belo Horizonte possui a maior parte do seu território situado na Depressão Belo Horizonte, que está dentro do quadrilátero ferrífero. Dentro da área da capital, encontramos principalmente granito gneiss e rochas do supergrupo Minas. Agora falando mais especificamente da geologia e geomorfologia da bacia do Córrego do Cercadinho, começando pela geologia. Aqui temos o mapa de geologia do Córrego Cercadinho, junto com o mapa de localização da bacia. A geologia da bacia é bem diversificada, condiz com a porção da Serra do Curral onde se localiza. Dentro da bacia encontramos rochas da formação Gandarela, formação Cercadinho, do grupo Sabará e granito gneiss. Já em relação à geomorfologia, fizemos uma análise morfométrica da bacia, pois ela nos ajuda a entender o comportamento da bacia em relação à sua propensão a eventos de inundação, que é o foco do nosso trabalho. Para isso foram utilizadas as seguintes variáveis, como estão aqui expostos na tabela. Número total de canais, área da bacia, área círculo igual ao perímetro, perímetro da bacia, comprimento do canal principal, comprimento vetorial do canal principal, comprimento de todos os canais, comprimento da bacia, altitude da nascente, altitude da foz, amplitude altimétrica, fator fórmula, índice de circularidade, declividade do canal, declividade da bacia, sinuosidade, densidade de drenagem, relação relevo e densidade de confluências. Com a análise de todos esses dados, concluímos que naturalmente a bacia possui baixa propensão à inundação.
Agora, em relação ao fator climático. Os principais sistemas atmosféricos que atuam no município de Belo Horizonte são o anticiclone subtropical do Atlântico Sul, o anticiclone subpolar do Atlântico Sul, a zona de convergência do Atlântico Sul, os sistemas frontais e as linhas de instabilidades. Na classificação climática de Köppen e Geiger, o clima de Belo Horizonte é classificado como CWA, que seria um clima temperado, úmido, com inverno seco e verão quente. Agora, em relação ao uso e ocupação do solo. Como é dito por Canepa 2007, quando se trata de uso e ocupação do solo, tratamos também do equilíbrio ambiental que está ligado com a qualidade de vida. E, buscando tal equilíbrio, o planejamento urbano é necessário para que não aconteça ou intensifique o risco de desastres por conta do mau uso do solo. Um dos principais impactos ambientais causados pelo avanço da urbanização e sobre o sistema hidrológico com a canalização dos rios, impermeabilização do solo por meio de construções e asfaltamentos que modificam o sistema de drenagem, aumentando o risco de muitos desastres hídricos, gerando então um desequilíbrio ambiental. Entretanto, apesar do conhecimento da importância desse equilíbrio homem-solo, muito pouco tem sido feito para melhorar as condições de infiltração. Nesse mapa podemos ver todos os bairros que participam da bacia do córrego Cercadinho. Podemos dar destaque ao bairro da cor rosa, que seria o bairro Buritis, sendo o mais populoso e o mais verticalizado e tendo um foco no nosso trabalho. Agora o plano diretor. A fim de amenizar os impactos consequentes do assentamento urbano em Belo Horizonte, foi então criado o Plano Diretor, Lei Municipal número 11.181, 2019, de política urbana, responsável pela estruturação do desenvolvimento urbano da cidade, contemplando o meio ambiente, a habitação, a mobilidade urbana e os espaços públicos e privados. Além do plano diretor municipal, existe também o plano regional, de cada uma das 9 regionais de Belo Horizonte, que tem como objetivo atender uma política territorial de planejamento e de gestão urbana municipal no âmbito local. Agora, sobre o estudo de caso, passarei a fala para o meu querido amigo e colega Thales. Muito obrigado, boa tarde. Quanto ao nosso estudo de caso, inicialmente percebemos uma série de riscos naturais dentro da bacia do córrego Cercadinho. Conforme o mapa demonstra, enfatizamos nos riscos de escorregamento dentro do bairro Buritis e de inundações que ocorrem na média e na baixa bacia. Quanto aos escorregamentos do Buritis, ocorrem em decorrência da declividade e da faixa litológica a qual ela pertence. No próximo slide, nós temos um mapa da declividade presente dentro da bacia, onde as cores mais quentes demonstram declividade acentuada e os verdes escuros seriam o mais próximo de plano que temos dentro da bacia. É importante ressaltar que tem 2 pontos verdes escuros que recebem um grande número de sedimentos dos pontos mais altos por estarem muito próximos das áreas declivosas. Esses 2 pontos seriam a Avenida Engenheiro Carlos Goulart e a Avenida Mário Werneck. Dentro deles também podemos perceber que o córrego foi canalizado, ele corre em subsuperfície. Os 2 únicos pontos dentro da bacia que isso ocorre. No próximo, temos imagem das 2 avenidas. Na primeira, o McDonald's na Avenida Mário Werneck, e na segunda, temos o córrego correndo em subsuperfície próximo ao Parque Angio Pio, que também é a origem de muitas nascentes dentro da bacia. Para a nossa análise climatológica, nós fizemos uso de 2 estações meteorológicas. Uma está localizada no bairro Buritis, dentro de uma área preservada, a estação Cercadinho. A segunda é a estação Palmeiras, que corresponde a toda a regional oeste, localizada dentro do bairro Cinquentenário, uma área urbanizada. Próximo, nós mostramos uma esquete do perfil longitudinal de nossa bacia,
onde o ponto 1 seria o mais alto e o ponto 6 o mais baixo da bacia, próximo à foz. A estação Cercadinho se localiza próximo ao ponto 2, que estaria em uma região muito elevada e verde, preservada, enquanto a estação do Cinquentenário estaria próximo ao ponto 5, numa área mais baixa e urbanizada. Aí, notamos uma grande diferença dos dados de uma estação para outra, principalmente quanto à umidade, direção do vento, temperatura. Isso se deve ao fenômeno conhecido como ilha de calor, a qual já estudamos e trabalhamos no nosso trabalho. Aí vemos um gráfico de temperatura, onde trabalhamos às 12 horas Lu, às 18 horas Lu, e também não está no gráfico, mas trabalhamos 24 horas Lu, que não houve uma diferença muito grande, por isso não colocamos. Às 12 horas Lu, notamos uma diferença maior das temperaturas, dia 27 a 29, e no dia em ambos os horários. O nosso gráfico de umidade também demonstra essa diferença das estações. Contudo, nos dias analisados, houve maior incidência de chuva na capital, que foram nos dias 23, 24, 27, 28 e 29. Os gráficos apresentaram dados muito próximos de umidade, o que demonstra que tanto lá no Cinquentenário quanto no Cercadinho notada muita chuva. No nosso gráfico de direção dos ventos, eu gostaria de destacar os dias 23, 24, 27, 28 e 29 novamente, porque vocês perceberem as setinhas, indiferente dos outros dias, são os únicos dias em que temos a origem dos ventos na nossa região nor-noroeste, ou seja, estávamos recebendo influências da Zecite e de uma Zaca, a qual identificamos dentro de uma carta sinótica. A direção dos ventos é muito importante, porque ela aponta o motivo das chuvas na nossa capital nesses dias, em dias e horários específicos. Podemos notar a direção dos ventos se alterando para norte a sudeste, conformidade com as cartas sinóticas apresentadas no trabalho, e que nossa região estaria recebendo características climáticas dessa região de origem dos ventos. Também foi notado o surgimento de uma tempestade subtropical chamada Curumim entre os dias 23 a 24, que influenciou a nossa região. No próximo, temos as cartas sinóticas analisadas, foram uma série de cartas, mas essas três elas demonstram basicamente que do dia 23 ao dia 29, uma zaca, um cavado, se posicionou muito próximo à nossa região, influenciou em muito as nossas condições de vento, temperatura e umidade. Também notamos a passagem de uma frente fria próxima ao nosso litoral, e no primeiro, a depressão causada pela tempestade subtropical Curumim. Quanto à nossa análise de uso e ocupação da bacia, primeiro pegamos o nosso zoneamento, o que a capital produz sobre a bacia. Dentro desse zoneamento, podemos perceber que uma grande parte da bacia é destinada à ocupação moderada 2, um tipo de ocupação que não é propícia à construção civil. A região, tanto por apresentar uma declividade muito acentuada, quanto pela questão litológica a qual ela está baseada, que também apresenta uma grande área para preservação ambiental 1, onde tem que ser o mínimo de ação humana possível na localidade. Esse gráfico ele demonstra como o tempo de vazão das águas da chuva ocorre sobre ambientes urbanizados e ambientes não urbanizados. Podemos deduzir, então, que uma bacia como o Cercadinho, ao longo do tempo, vem diminuindo sua área permeável por quilômetros quadrados, tende a potencializar seus pontos focais de inundação. Nós fizemos uma série de mapas falando quanto ao uso e ocupação do solo do Buritis ao longo do tempo. Primeiramente, temos esse mapa falando do 2002,
onde temos uma área de preservação ambiental relativamente grande, um residencial de grande porte não tão grande ainda, uma área de residencial de pequeno porte, bastante espaço dentro da bacia. No mapa de 2009, nós já podemos perceber um aumento do residencial de grande porte, uma diminuição da vegetação nativa, da vegetação preservada, aumento também da residencial de pequeno porte. Finalmente, no mapa de 2020, como estaria hoje em dia, podemos perceber que o residencial de grande porte ele cresceu muito mais em relação a 2002 e diminuiu, consequentemente, o residencial de pequeno porte e as áreas preservadas, as áreas nativas. Quanto à nossa análise do estudo de caso, podemos concluir que o índice de chuva superior, tivemos um índice de chuva superior à nossa média histórica, decorrente de um conjunto de fatores naturais que se somaram. Temos características naturais da bacia, decorrente de sua variada geologia, declividade, proporcionando em alguns pontos uma tendência natural a inundações. Também os métodos utilizados para uso e ocupação da bacia, que favoreciam uma elevada densidade demográfica e alteração dos canais hidrológicos do córrego, incluindo sua capacidade de vazão. Estes fatores em conjunto potencializam um acúmulo de energia maior do que o suportado ou programado pela nossa capital para o córrego, ocasionando assim uma descarga dessa energia em pontos críticos da bacia, na forma de inundações, que causaram grandes prejuízos materiais e humanos à nossa cidade. Irei passar agora a conclusão para a Ana. Bom, por vamos geral, justamente analisar o hidrogênio. Trouxemos também e principalmente populações mais vulneráveis. É importante. É necessário mais sempre. Então, é não permitir. Organizar. Ao melhor, né, de equipe e o eco. Ana. Ana, sua voz não tá saindo, mas termina, só fala a parte, agora pausou o vídeo, faz a parte do referencial, tenta sair, tipo, vê se você não tá travando o microfone, que eu vou ter, a sua parte tanto da primeira vez quanto da agora, basicamente sua voz tá falhando muito, eu vou ver com um colega meu se ele consegue, eu e ele em conjunto, a gente consegue editar e pegar na primeira passagem nossa e colocar junto com a minha segunda, minha e do Thales. Que eu acho tanto a minha quanto o Thales melhorou. Melhorou. A minha eu não sei se melhorou muito não, mas enfim. Melhorou. Aí eu vou Tem como a gente tentar gravar essa parte da consideração final da Ana? Tipo assim, só ela separada? Separada. Então, acho que a gente pode pegar a primeira que a gente fez, entendeu? A primeira ficou ótima. A primeira consideração ficou boa. Então, tipo, a parte da Ana ficou boa na primeira vez, entendeu? A gente pode, se eu vou conversar com meu colega, a gente consegue só cortar e encaixar. Porque, tipo assim, como da passagem da Ana pra minha tem um timezinho, eu acho que dá pra pegar, entendeu? E da mesma coisa da sua passagem pra dela. Aí eu vou tentar dar uma editada aqui. Eu vou pedir, só pra você falar agora, Ana, a parte do referencial e do obrigado que a Gabi falou que da última vez o meu mouse ficou na tela e ficou atrapalhando. Aí só pra você ver se não tá tampando o microfone aí. Mas tá dando pra falar? Agora tá indo de boa. É estranho. Quando você fala, dá.
No meio do trabalho que tá agarrando. Aí só terminar aí a parte da referência. Alguma coisa aí, só pra gente ver se tá dando normal. Agora tá dando normal? Tá dando normal. Assim. Tá. Não fica triste, tenta de novo. Tá bom. Vamos lá. É só as referências, Só né? referencial agora. Bom. Lucas? Não deu certo. Não. Então deixa outra pessoa falar só as referências. Fala você, Yuri, que você falou menos. Tá, joia. Fala, então, gente, essas são as nossas referências e é isso, obrigado. Né? Vambora. Então, gente, essas são nossas referências bibliográficas. Vou passar todas aqui a seguir. Essa foi a nossa apresentação. Espero que todos tenham gostado. E tenham todos um bom dia. Obrigado.